Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre lentes. Então, vamos entender, agora que a gente já sabe sobre o fenômeno da refração, vamos entender como é que isso é aplicado nas lentes. Então, principalmente nos óculos, que a gente vai falar daqui a pouco, agora a gente vai ver lupas, bonitinho, e vocês vão entender também como funcionam todos os outros aparelhos ópticos, por exemplo, o telescópio, microscópio, câmera fotográfica, a partir do que a gente vai estudar agora das lentes, ok? Vamos lá. Então, a gente tem as lentes esféricas, que podem ter bordas finas, como é o caso dessas três da esquerda, ou bordas grossas. Essa é a grande diferenciação que a gente vai fazer. Primeira coisa, a gente vai aprender a dar nome para essas lentes. Então, a gente vai ter que dizer, para poder dar nome, a gente vai ter que olhar quais são as faces delas que estão voltadas para o exterior, ou seja, voltadas para fora, e as opções são côncava, plana ou convexa. E caso as duas faces sejam diferentes, a gente tem que colocar primeiro o nome da que tem raio maior, ok? Vamos lá então. Vamos começar pela primeira lá do slide anterior. Se a gente olhar do lado de cá, imagina, você é aquele olhinho. Você está vendo uma face do tipo côncava, plana ou convexa? Convexa. E do lado de cá? Convexa também. Então, o nome dessa lente é biconvexa. Aqui, olhando do lado de cá, ela é plana. Olhando do lado de lá, convexa. Então, é uma lente plano-convexa. Aqui, olhando do lado de cá, ela é côncava. E do lado de cá, convexa ou. A gente tem que dizer primeiro a de maior raio. Qual tem maior raio? Vamos imaginar, então, a circunferência inteira, ó. A convexa eu fiz em rosa, a circunferência inteira seria mais ou menos isso. E se eu fizer a circunferência inteira da outra é a verde, qual é maior? A verde, então o nome dela vem primeiro, côncavo, convexa. E vamos para as de bordas grossas. Aqui, olhando daqui, é côncava. E olhando daqui, também. Então, a gente tem uma lente bicôncava, ok? Próximo. Olhando daqui, a lente é plana. E do lado de cá, côncava. Aliás, por que vem plano primeiro no nome? Plano côncava e aqui plano convexo. Porque plano é como se fosse um raio infinito. Então, infinito vai ser maior do que qualquer outro. Por isso que o nome plano vem primeiro do que qualquer outro. E a última, olhando daqui, ela é côncava e olhando daqui, convexa. Faz a circunferência inteira. Das duas, qual é maior? Agora é a rosa. Então, ela vem primeiro, convexo, côncava. E vamos analisar então o comportamento dessas lentes. Sendo o índice de refração do ar menor do que do vidro ou qualquer que seja o material de que a lente é feito, ou seja, o índice de refração do meio onde ela está tem que ser menor do que o índice de refração do material que ela é feita para valer essa correspondência, tá? Então, quando essa regrinha valer, as nossas lentes de bordas finas vão se comportar como lentes convergentes. Então, percebam que os raios que estão incidindo nela formavam um feixe de raios paralelos, e depois que eles atravessaram essa lente, eles se tornaram um feixe convergente. Então, essa lente de bordas finas, quando obedece a essa condição de que o índice de refração do meio seja menor que do material de que ela é feito, se comporta como uma lente convergente, que é o que vai acontecer na grande maioria dos nossos exercícios. Ok? Lente convergente. E a lente convergente é encontrada onde? Em lupas, por exemplo. E ela tem um comportamento diferente. Então, quando a gente olha de pertinho, a gente vê uma imagem ampliada. Só que se a gente olha um objeto que está longe, que está distante, a gente percebe, ó, o prédio está aqui. E aqui na imagem ele está pequenininho aqui, de ponta cabeça, ó, o outro prédio aqui. Então, a gente tem uma imagem reduzida e invertida. Aqui a gente tem uma imagem ampliada e direita, tudo bem? Então, dependendo da posição do objeto, a imagem formada vai ser diferente. É bem parecido com o que acontecia lá no caso do espelho côncavo. Eu vou colocar um vidinho para vocês depois, para vocês compararem o que acontece com esse tipo de lente, tá? Eu faria isso na aula, né? Mas já que não dá, eu fiz aqui para vocês, espero que vocês gostem.
Então, nessa situação, temos a imagem maior e direita, na outra, menor e invertida, como vocês acabaram de ver na prática. E como é que a gente vai representar essa lente? Vai ser tudo muito parecido com os espelhos, exceto por alguns detalhinhos de diferenças. O principal detalhe é que os espelhos refletiam os raios de luz. As lentes não vão refletir, elas vão permitir que esses raios atravessem elas. E depois que eles atravessam elas, eles sofrem o fenômeno da refração. Então, as lentes que a gente vai estudar aqui são as chamadas lentes delgadas. Então, ela vai ter uma espessura muito pequenininha e a gente vai considerar que ela é desprezível. Então, é como se ela não tivesse espessura. E, além disso, a gente vai considerar que o raio seja o mesmo para as duas faces, vai ficar tudo bem bonitinho a princípio. Então, essa é a nossa lente convergente e a gente vai ter também pontos notáveis. Na lente, eles são chamados ponto antiprincipal, o ponto focal é igual ao do espelho, e aqui é o centro óptico da lente, ok? E a gente vai ter o ponto antiprincipal e o ponto focal do outro lado também, seriam o objeto e a imagem. Então, para ficar fácil de lembrar, a gente chama de afofa, tudo bem? Então, a lente é afofa. A distância focal é a distância do A até o F, que é a mesma distância do F até o O, mesmo raciocínio que era para o espelho. O raio também vai ser o dobro do foco, ou o foco metade do raio. Esse daqui continua sendo o eixo principal. Como a gente vai representar a lente convergente? Lembra que ela era de borda fina, se ela seguisse aquela regrinha? Então, borda fina a gente vai representar como essa ponta da seta aqui para fora. Tudo bem? Raios notáveis, de novo. Se vier um raio paralelo ao eixo principal, a hora que ele acerta a lente, a hora que ele atinge a lente, como ele não vai ser refletido, já que isso não é um espelho, ele vai atravessar. Só que ele vai seguir aquela mesma ideia. Então, vem paralelo, passa pelo F. Então, ele vai passar pelo F', pelo F do lado direito aqui, porque ele vai atravessar e vai convergir, já que essa lente é convergente. Tudo bem? Primeiro raio notável. Mas, como tudo é simétrico aqui na nossa ótica, se ele vier passando pelo F, a hora que ele atinge a lente, ele vai atravessar paralelo, certo? Se ele passar pelo O, que é o centro da lente, ele vai simplesmente atravessar, sem sofrer nenhum desvio, mais ou menos como acontecia no C, lá no espelho. Mas tomem cuidado para não trocar, porque lá o C ficava aqui onde está o A, e aqui o O fica no cruzamento entre a lente e o eixo óptico. Não confundam esses dois. Apesar de ele não sofrer desvio igual acontecia no outro, eles ficam em lugares diferentes. Então, não confundam lente com espelho, ok? Continuando. Se ele vier pelo A, ele vai para o outro A. Esse é o último raio notável, que a gente menos usa, porque os As ficam muito longe, é meio desconfortável de fazer o desenho. Mas, basicamente, a ideia é essa. E vamos para a formação de imagens. Vamos seguir exatamente o mesmo raciocínio dos espelhos. Vem paralelo, passa pelo F, passa pelo O, que é o mais fácil, cruzou ali do outro lado, onde forma a imagem, começando no eixo principal, terminando onde cruzou. Temos uma imagem do tipo menor, invertida e real. Ok? Próximo, aproximei mais um pouquinho o objeto. Esse daqui, aliás, é aquela situação do prédio. Lembra que a gente viu o prédio longe? Igual vocês viram na prática também no meu vídeo. Aproximando um pouquinho o objeto, o que acontece? Vem paralelo, passa pelo F, passa pelo O, sem desvio, cruzou ali, imagem ampliada, porém ainda invertida. Então, continua sendo real, porque a gente não precisou prolongar nenhum raio. Aproximo mais um pouquinho, vem paralelo, passa pelo F, passa pelo O, sem desvio, e eles não vão se cruzar para o lado de cá. A gente vai ter que prolongar. Prolongamos para o lado de lá, se formou a imagem ali. Certo? Imagem maior, direita e virtual, que a gente teve que prolongar. E aí fica a tarefinha para vocês, verifique o que acontece com o objeto nesta posição e nessa. Aí tem um exercício da Unicamp 2020, bem interessante, bem recente, que é exatamente o que a gente tinha acabado de fazer aqui. Então, percebam que as opções de desenho são exatamente as opções que a gente acabou de fazer. E percebam também que é só vocês identificarem os raios notáveis. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lente convergente, certo? Todos eles são lente convergente. O objeto muda, aqui ele é o pequenininho, aqui ele é o grandão, ele chamou o objeto de O. E aí, vamos ver. Aqui na letra A, vem paralelo, passa pelo F. O F é o que ele está representando aqui
como F e o A ele tá representando como 2F, tá? Só pra gente entender que ele tá falando pelas distâncias. Então, esse raio notável, ok. Esse vem, não desvia, prolonga aqui, resposta à letra A. Nesse daqui, percebe, ó, vem paralelo, ele tá fazendo o comportamento de uma lente que não é a convergente. Isso daqui seria o comportamento de uma lente divergente. Aqui, ele tá usando um raio notável que nem existe, ó, vem paralelo e passa pelo A. Isso nem é um raio notável, eu não posso fazer isso. E aqui também, ó, vem paralelo e passa pelo A, também não é um raio notável. Também não existe. E mesmo que fosse, ele estaria fazendo o comportamento de uma lente divergente, não convergente. Então, nossa resposta certa é a letra A. Bem tranquilo, né? Só fazer o desenho. E agora vem as lentes do outro tipo, que são as de bordas grossas. E quando elas obedecem àquela mesma regra de que o índice de refração do meio seja menor do que o do material de que a lente é feita, por exemplo, ar e vidro, essas lentes divergentes... falei a resposta. Tudo bem. Essas lentes de bordas grossas vão ser do tipo divergentes. Percebe que depois que atravessa, vai cada um para um lado. Mas se a gente conseguisse prolongar, a gente veria que esses raios estariam todos se encontrando em algum lugar aqui atrás dela, ok? E aí aqui tem uma fotinho do meu belíssimo óculos de 2015, talvez. Aqui é a USP onde eu estudei. Aqui vocês podem perceber o efeito que tem esse tipo de lente. Então, ó, a janela estava aqui, a janela do meu apartamento na faculdade, ela estava aqui. Mas na imagem, olha onde ela veio. Olha a árvore vinha aqui de cima até aqui embaixo. Olha o tamanho dela na imagem. Então, claramente, a imagem é muito menor. Independente da distância que a gente colocasse, a imagem sempre ia ficar menor e nunca ia ficar invertida. Mais ou menos a mesma ideia do que acontecia no espelho convexo, lembram? Sempre menor, virtual e direita. Então, aqui a gente já sabe que é menor e direita. Aí a gente vai representar a lente invertendo linha com não linha. Então, o A' e o F' vieram agora para a esquerda, enquanto o A e o F foram para a direita. E a nossa lente, como agora ela tem bordas grossas, a gente vai inverter as beiradinhas da setinha, tudo bem? Então, temos a distância focal, mesmo raciocínio, o raio, o eixo principal, tudo mesmo raciocínio da outra. E vamos para os raios notáveis. O que vai mudar? Vem paralelo, e agora ele queria ir para esse F aqui, que é o F', só que não dá, porque ele não é um espelho, ele é uma lente. Então, ele vai atravessar, indo na direção do F'. Então, eu vou prolongar aqui para ver a direção que tinha o F'. Esse é o primeiro raio notável. Vem paralelo, vai passando, prolongando no F'. Outro, se ele vier passando no F, o que vai acontecer? Paralelo ao eixo principal, muito bem. Passando pelo O, não acontece nada, mesma ideia do anterior. É o único que vai ser em comum, né? E se ele vier na direção do A, ele vai atravessar e vai na direção do outro A. Só que agora fazendo o comportamento inverso do que ele fazia na outra lente. E vamos para a formação de imagens. Então, vamos para os raios notáveis, em paralelo, passa pelo F que não dá para passar, então prolonga. E no O, passa o normal. Onde cruzou? Aqui onde eu tinha prolongado. Então, eu tive que prolongar. A nossa imagem deu menor, direita e virtual. Aproximei um pouco mais o objeto. Vamos lá. Vai paralelo, passa no F, passa no O, cruzou ali, ficou pequenininho também. Percebe que apesar de menor, ela ficou um pouco maior do que nessa situação aqui, tá vendo? A imagem continua sendo menor do que o objeto, porém, quanto mais próximo esse objeto estiver da lente, eu vou usar uma expressão péssima, mas vai ficar menos menor. Entenderam a ideia, né? Tudo bem. E aí, verifique o que acontece com o objeto em outras posições. Então, coloque ele um pouco mais longe e isso também vai ficar de tarefinha para vocês testarem. Usem os raios notáveis. Ok? E é isso, gente. Essa é a nossa aula de lentes. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.